E disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe o Senhor. Ou seja, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolvido em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Apenas esses versículos. Queridos, todos nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos a história de Lázaro, de Marta e Maria, mas é importante esse lugar, aqui em Betânia. A história nos fala então que Lázaro era amigo, a Bíblia diz, né? Ele tinha um moinho de azeite, segundo as informações, e para ter um moinho de azeite não era qualquer um, né? Tem que ser pessoas de bens. Então ele era uma pessoa que tinha condições financeiras, e a Bíblia então nos diz que, apesar de ser um homem de bem, mas era amigo de Jesus. Então não importa quem você é importante você ser amigo de Jesus. E aconteceu que, estando com eles, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz, ou que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, envolvendo-o em panos e deitado numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor saiu, ou veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou. O resplendor estava grande sobre eles, e houve grande temor. E o anjo do Senhor disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o encontrareis na manjedoura, envolto em panos.
É maravilhoso a presença de Deus. Não tinha repórter, não tinha, vamos dizer assim, câmeras por ali, mas o céu registrava aquele momento. E é tão interessante que os pastores, lá no campo, como nós já vimos, cuidando das suas ovelhas, recebe um coral de anjos que cantava. Imagine que experiência, amados, esses pastores tiveram, não é verdade? E a notícia: nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Amém. Aleluia. A palavra evangelho, traduzido, quer dizer boas novas. Então essas boas novas ecoam pelos séculos, chegou ao Brasil, alcançou o meu coração, alcançou o teu coração, meu irmão. E ele nasceu, como disse aqui o nosso guia, né? Ele nasceu no coração, isso é importante. Nós não sabemos o dia que Jesus nasceu. Olhamos ali mais ou menos o local, mas uma coisa é certa: ele nasceu, ele é real, ele está conosco, e nós podemos em cada lugar dele sentir a doce presença de Deus. Então você vai encontrar em Samuel, capítulo 3, essa história. E ela então um dia, ela não, como eu já disse, ela não podia nem falar, ela estava tão triste que ela mexia com os lábios. E Eli, o sacerdote, chegou e: o que você está fazendo? Está embriagada? E ela disse: eu não estou embriagada, estou fazendo um pedido a Deus, porque eu quero ser mãe, ser fértil, né? E ela orou, e foi quando ela fez aquele voto: se eu tiver um filho, eu o darei para ser servo de Deus, para servir ao Senhor, em Ziló. E foi quando ela nasceu dela Samuel, ela o trouxe, e ele então viveu aqui. Ainda jovem, vocês conhecem aquela história, quando ele foi chamado, Deus chamou: Samuel, Samuel, fala porque o teu servo ouve. E foi quando Deus falou com ele sobre a casa de Israel, sobre toda aquela história bíblica. E esse Samuel passou a ser o líder de Israel. E aqui então nós estamos em cima da história, né, de Samuel, que aqui viveu por aqui onde houve esses fatos interessantes. Inclusive foi sepultado, segundo a tradição aqui, onde nós vamos conhecer a sepultura de Samuel. Só para vocês terem uma ideia da preciosidade desse lugar, é a primeira vez que eu estou aqui também. E eu louvo a Deus porque eu estou descobrindo mais um lugar importante para quando a gente voltar a Israel, a gente cobrar. Queremos estar lá no túmulo de Samuel. Então aqui nós encontramos na palavra de Deus, quando ele ungiu Saul a rei, a Bíblia diz que as jumentas de Saul se perderam, e ele começou a procurar, etc. E de repente Deus o mandou para cá através de um moço. Disse: olha, há nessa cidade um grande homem de Deus. Tudo que ele fala acontece, é profeta. E eles vieram, e Samuel então orientou a Saul. Samuel já sabia o que ia acontecer. E ele então ungiu
segundo a história aqui, né, a Saul como rei sobre Israel, tá certo? E ele então passou a reinar sobre Israel, Saul, através do homem de Deus chamado Samuel. Então esse lugar, irmãos, é precioso, é riquíssimo, né? Chamado Ziló. Eu já li muito, vocês que conhecem a Bíblia sabem, então nós estamos aqui nesse local. Este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui frente ao Parlamento de Israel, em frente ao Minorá, que é chamado, vocês estão vendo aí, e o castiçal é muito usado no Brasil. Israel, é claro, é um símbolo importantíssimo, representa Moisés com as mãos erguidas lá em Refidim e Arão e Ur segurando. É mais ou menos esse o sentido da vitória. E então vocês estão vendo aí, importante, o Minorá. E agora vamos aqui, irmão Arildo, fazer um apanhado do Parlamento de Israel. Aqui está o Parlamento de Israel, são 120 parlamentares, é uma coisa linda. Aqui estão os homens, né, que legislam pelo país de Israel. Então é maravilhoso estar aqui, é gostoso estar aqui. Deus abençoe. Então, esta informação aos nossos queridos que acompanham estas gravações. Aqui é a figueira que Jesus falou. Nós estamos, é um país que qualquer decisão de Israel vai refletir, inclusive, na volta de Jesus, governo anticristo, tudo isso. Então devemos orar para que Deus tenha misericórdia de Israel e que nada venha acontecer fora do plano de Deus, da direção de Deus, conforme as profecias bíblicas. Tá certo, amados? Então nós vamos estender a mão em direção do Parlamento de Israel. Aleluia! E aqui era o local do templo onde Jesus, aos 12 anos, confundiu os doutores da lei, nesse local, segundo a tradição, ok? E nós vamos acompanhando o grupo nosso, muitos grupos aqui, vocês estão vendo as imagens, tá certo? Nós temos só 20 minutos para estarmos aqui na Mesquita de Omar. Lá está a pedra do altar, onde foi sacrificado aquele cordeiro no lugar de Isaac. Então eles disputam esse lugar, porque eles falam que foi Ismael que na verdade foi oferecido. Então toda essa coisa, e nós entendemos que amanhã ou depois aqui será aquele templo reconstruído, ok? Então vocês estão vendo assim de frente, bem próximo, a Mesquita de Omar. É um dos prédios mais lindos do mundo, essa cúpula dourada, tá certo? E nós vamos chegar mais perto lá, ok? Vamos falar. Meus irmãos, nós estamos aqui no tanque de Betesda, segundo
orientação bíblica. Aqui tinha 5 alpendres, não só essa importante informação, mas aqui um anjo durante um tempo no ano agitava as águas, que entrasse primeiro seria curado de qualquer enfermidade. Portanto, nós estamos diante de uma história muito interessante e a Bíblia sendo confirmada pela arqueologia. Ressaltamos também, meus irmãos, que o homem estava há 38 anos, mas Jesus disse: levanta, toma tua cama e vai. E ele foi curado e nós estamos diante desta história geográfica. Amados irmãos, nós estamos aqui no Muro das Lamentações. Esse lugar, queridos, é o lugar mais importante para o povo de Israel. Aliás, eles têm como lugar mais sagrado, porque foi destruído o templo e só restou os muros, onde eles podem se chegar e fazer as suas orações, buscando não a Jesus, mas ele dirige a Deus, né? E não em nome de Jesus, como nós aprendemos a oração bíblica. Portanto, estamos aqui, as mulheres estão no marido do outro lado, né? Elas não entram aqui, meus amados irmãos, só os homens, e elas assistem de lá. Isso é uma questão histórica de Israel, que vocês devem saber muito bem. No tempo de Jesus, eles contavam somente os homens. Na multiplicação dos pães, por exemplo, e peixes, né? Lá tinha, fora mulheres e crianças, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, eles normalmente não contavam as mulheres e crianças. É uma certa discriminação que está sendo quebrada com Jesus. Jesus veio e mudou a história. As mulheres são abençoadas e fazem o trabalho ministerial, e graças a Deus por essas mulheres. Então nós estamos aqui no Muro das Lamentações. Olha a altura desse muro, para vocês terem uma ideia. Era um muro de proteção para que os judeus não chegassem até o templo, que foi tomado pelos muçulmanos. E então tem a noção da parte renovada. Enquanto tem as pedras grandes, é o antigo muro. Então já restauraram a parte de cima, onde tem os tijolos menores, como vocês podem ver ali. É uma renovação do muro, porque alguma parte já estava deteriorada. Desde o tempo do rei Salomão, já começaram a destruir essa montanha aqui para a construção dentro da cidade antiga de Jerusalém. Prova disso que hoje nós estamos indo dentro da cidade tirando fotos das pedras que foram levadas dessa área para lá. E ficou esse canal entre essa montanha e a outra montanha, ficou aberto. Você pode até ver lá em cima que o muro, aquelas casas estão em cima da montanha. Segundo alguns livros dizem que antes de ser destruída essa montanha aqui, essa montanha já tinha o formato de um crânio. Por isso que a Bíblia fala sobre o Monte da Caveira, Calvário e Golgota também, como diz lá em Mateus capítulo 27 e 28 também. Então tinha esse formato de um crânio, essa montanha aqui, antes de ser destruída. Estamos aqui no túmulo, próximo ao túmulo, né? Mas na verdade estamos aqui no Monte das Caveiras, no Gólgota. E nesse momento o pastor João Batista, que é um brasileiro do Paraná, nos recebeu aqui como voluntário e está dando algumas orientações